pergunta de hoje. Então vamos ver aqui. A pergunta de hoje é essa aqui, olha. Quais outras principais diferenças entre os cristianismos joio e trigo? A gente já esteve conversando sobre outras diferenças. Quais outras diferenças, né, a gente pode destacar em relação ao cristianismo trigo e o cristianismo joio? Né? O cristianismo trigo, que é dos salvos, de ovelhas, e o cristianismo joio, que é de bodes, que sai matando gente por aí até dentro da igreja. Entendeu? Então, qual a diferença desses cristianismos? Então vamos ver aqui. Primeiro, trigo e joio. Na primeira resposta desta pergunta, que a gente já conversou antes, mencionamos o grande e profundo significado e ensino desta parábola de Jesus, o quanto ela é eficaz para formalizar as duas bandas que compõem as igrejas, o próprio cristianismo e qualquer outra religião no mundo. Sempre assim, o trigo vive a religião que é neutra, nem boa ou ruim, e beneficia a si mesmo e aos outros, enquanto o joio usa a mesma religião contra si, de muitas formas, e contra os outros também. Preconceitos. Lembremos que, nesta segunda resposta a esta pergunta, o muito que o preconceito determina a diferença entre o cristianismo joio e o trigo. Os dois são preconceituosos, tanto o trigo quanto o joio. Somos humanos, né? Por vários fatores. Mas enquanto o trigo é lamentoso com isto, e por isso é menos prejudicial e perigoso, o trigo, o joio, né, tem muito orgulho disto, muito orgulho disto. E até entende que ser cristão ou ser religioso é evidenciar no máximo possível esta atitude sempre doentia a ele mesmo e aos outros. Um bom exemplo disto é Jesus sendo chamado pelos religiosos, joio, de beberrão e amigo de pecadores. Eles são ótimos para julgar os outros. O joio é um cão. Terceiro, intolerâncias. A partir do preconceito surgem as intolerâncias macabras, que está presente em toda religião, e mais ainda no cristianismo. O trigo e o joio são intolerantes. O joio tem prazer nisto, vive em função disto, age violento por causa disto e em favor disto. O trigo é por causa de fatores culturais, aprendeu, é influenciado e com receio do joio vive isto, porém não consegue ser violento, agressivo, é menos diabólico na vivência disto. Um exemplo contra isto é Jesus, que discordou do judaísmo, afirmando que o joio dominante era filho do diabo. Mas ainda assim, cultuou e atendeu os seus rituais. Jesus não tinha problema de praticar o judaísmo, mesmo sabendo do que se tratava. Prepotências. Um outro filho do preconceito e que serve para justificar a intolerância é a prepotência, a necessidade patológica de acreditar que tudo seu é melhor do que o do outro, que sua religião e seu Deus são muito melhores que o do outro. Isso é inerente aos limites do ser humano, mas no cristianismo isso é muito pior. O trigo é prepotente, até aprendeu que isso é uma das marcas essenciais
para demonstrar fé e reverência a Deus. Mas esta malignidade é muito pior no joio, que faz disso o seu interesse maior, até mesmo para achar que tem autoridade para julgar e condenar os outros. Um grande exemplo disto é Jonas, que ilustrou muito bem a prepotência hebraica, chegando a lutar contra o amor de Deus para com as pessoas de outras nações e outras religiões, doença que o cristianismo herdou e aperfeiçoou, ficando pior do que os judeus. Somos piores do que eles, muito piores. Diversidade. Tanto o trigo quanto o joio são altamente preconceituosos em relação a diferente, entendendo que agradar a Deus é estar longe dos pecados que são, dos pecadores que são. Pensam e agem fora do que está determinado como agradável ao Senhor. É claro que o trigo faz um meio termo entre esta atitude maldosa e o espírito pacífico da ovelha, enquanto o joio se apresenta radical, intransigente, chegando a extremos para manter o que acredita, passando por cima de tudo e todos e usando o nome de Jesus para isto. Um exemplo é quando somos apresentados na Bíblia como embaixadores do reino de Deus no mundo, o que equivale ao respeito que devemos ter com toda a diversidade, mesmo aquela que por algum motivo positivo ou não discordamos, e com a defesa do direito que todos têm diante do Senhor de serem diferentes, mesmo naquilo que for contrário à sua vontade. 6. Homofobia. Incluindo na diversidade, este é um dos temas mais agradáveis para as lutas do joio. Usando textos bíblicos fora do contexto, fazem questão de colocar toda a ira de Deus sobre esta questão. O joio claramente usa Deus nesta intolerância, a ponto de agirem totalmente contrários ao amor de Deus com o próprio joio e com as pessoas envolvidas no tema. O trigo é menos arrogante nisto, mas, influenciado pelo joio, também alimenta preconceitos em nome da fé. Um bom exemplo disto é Jesus, em seu tempo, que conviveu com muita homossexualidade entre os gregos, os romanos e até entre os hebreus, mas nunca falou nada sobre o assunto, demonstrando que não é uma questão para se preocupar, para se criar intrigas e arrogâncias, mas para amar todos envolvidos. O que tiver de ser mudado, o Espírito sabe fazer e encaminhar, como tem feito com todas as demais pessoas no mundo e sempre. 7. Liberdade. Este é outro fator que determina a diferença entre o cristianismo trigo e o cristianismo joio. O trigo defende a liberdade para si e para os outros. Busca para os outros o que gostaria para si mesmo. Ainda que discordando e alimentando intolerância em relação aos outros e ao que são ou fazem. O joio é terrível também nisto. O joio quer liberdade para atuar contra a liberdade dos outros. Um bom exemplo disso são os evangélicos americanos. A gente fez estudos sobre isso. Em sua maioria, que se esforçam para obterem liberdade e poder político
junto ao Partido Republicano, o mais capitalista entre os dois principais, para cada vez mais diminuir a liberdade dos outros serem, crerem e agirem diferente do que entendem ser correto às suas religiosidades, dentro e fora do país deles, onde a influência de suas ajudas econômicas chegarem. 8. Política. Política é a arte de governar ou de ser governado. O joio ou vê a política como algo a ficar totalmente longe, maligno, corruptor, como algo próprio ao diabo, ou vai para o outro extremo de forma negativa, anseia a política para tirar proveitos particulares. O joio não vê a política como instrumento para abençoar o coletivo, mesmo em situações que ele e seus interesses sejam prejudicados, mas como um meio de se dar bem. Nisto, usa a religião para se alimentar com esta ideia ou para enganar e manter enganada as outras pessoas. O trigo difere disto. Para esta banda sadia do cristianismo, a política é um instrumento divino para abençoar o coletivo, mesmo em situações que lhes sejam desagradáveis, mas que o coletivo saia ganhando. Um bom exemplo disto é quando a Bíblia diz que se deve honrar o rei como autoridade e se deve pagar impostos, pois é de César, mesmo quando se discorda ou se queira mudança que sejam melhores para o bem-estar de todos. 9. Esquerda. Este é outro fator que determina muito a diferença entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo. Inclusive, o cristianismo joio tem produzido muita confusão sobre este assunto, justamente para engano proposital. Os conceitos de direita e esquerda sempre estiveram presentes no entendimento da sociedade. Nos tempos de Jesus, sob a influência grega e romana, direita era o lado favorável ao sistema, aos governos, aos dominadores, a direita. Era muito direito fazer favorecer o que está no poder. A esquerda eram os contrários ao sistema, aos poderosos. Jesus esteve à direita do Pai, justamente neste conceito, favorável ao sistema divino. Ficaram do lado esquerdo, contrário, os que eram desobedientes a Deus, os contrários ao seu poder. Na Revolução Francesa, basicamente, a mesma coisa. Na direita, ficaram os favoráveis aos dominadores do sistema vigente, né? Que eram ricos, os nobres, os governantes. E à esquerda ficaram os contrários, os opositores. Claramente, o cristianismo joio sempre se posiciona à direita do sistema mundial, o sistema capitalista, ficando, portanto, à esquerda dos propósitos de Deus, que são contrários aos ideais capitalistas. 10. Algumas diferenças. Estas são mais algumas diferenças sérias e grandes entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo. Ainda há outras diferenças e a gente volta a conversar sobre elas numa próxima oportunidade. Tá bom? Então, esses são itens da resposta que a gente tem para essa pergunta.
quais outras principais diferenças entre o cristianismo joio e o trigo, tá bom? E o cristianismo trigo.